Bom dia, este é o Jornal do dia 13 de março de 2026, sexta-feira 13. Carro capota e fica em cima de um táxi na área central do Recife. Sob protestos, João Campos anuncia a construção de mais uma nova ponte no Recife, a Cordeiro Casa Forte. Prefeitura reajusta valores com empresa de coleta de lixo na cidade, é o que diz um blog. Veja também, Moraes determina busca e apreensão contra jornalista que divulgou notícia contra o ministro do STF, Flávio Dino, por suposto uso de carro oficial durante um momento de lazer. E veja ainda, Procon começa a fiscalizar postos que estão aumentando a gasolina com a justificativa da guerra da Ucrânia. O Jornal do Dia começa agora. E a gente já começa o Jornal do Dia mostrando uma imagem curiosa. Olha o que aconteceu ontem de manhã na área central do Recife. Um carro da Uber acabou perdendo o controle e ficou assim, parecendo mais um cachorro no poste em cima de um táxi. Isso aconteceu na Rua do Hospício. Parece até cena de filme, mas não é não, viu? Você está vendo aí imagens reais, divulgadas até pelo pessoal da página Cantinho da Várzea. Esse caso aconteceu na Rua do Hospício, no bairro da Boa Vista, certo? O veículo da Uber teria perdido o controle e acabou ficando assim em cima de um táxi. Até agora não se sabe como é que foi a dinâmica desse acidente, mas chama atenção a forma como esses dois carros ficaram. A boa notícia é que não houve feridos. E ontem foi o aniversário de Recife e Olinda, 489 anos para a capital pernambucana, 491 anos para a cidade vizinha, a cidade de Olinda. E o prefeito do Recife, João Campos, do PSB, anunciou um pacotão de uma maratona, como ele mesmo disse, de investimentos. Um deles é esse aí que você está vendo na tela, que foi o anúncio do começo da construção da ponte Casa Forte Cordeiro, que vai começar agora após a assinatura da ordem de serviço. Segundo a Prefeitura do Recife, a obra deve durar 38 meses e deve aí integrar o complexo da terceira perimetral. O investimento para a construção da obra é de 236 milhões de reais. E a ponte vai ser do modelo estaiada, que é quando cabos estão sustentando a estrutura. E aí veja, cerca de 150 famílias devem desapropriar os imóveis nas áreas onde vão ser construídas as entradas e saídas dessa ponte. E aí vão ser afetados moradores da Torre, do Santana, do Cordeiro, um fluxo aí de pessoas que vão ser afetadas. E a prefeitura promete indenizar ou realocar essas pessoas para um conjunto habitacional. Lembrando, a ponte, se não houver paralisação, deverá ser entregue em 2029, já no próximo mandato do próximo prefeito do Recife, ou prefeita do Recife, enfim. Fato é que esta obra, ela tem a promessa de dar mais fluidez, interligando os motoristas da Avenida Caxangá com a Avenida 17 de Agosto, mas se fosse uma cidade bem estruturada em termos de trânsito, essa obra, sem sombra de dúvidas, seria desnecessária. E ainda por cima, a prefeitura garante que vai replantar o dobro do mangue que vai ser desmatado para a construção dessa ponte. Mais uma área ambiental que vai ser afetada por conta de construções duvidosas. E eu digo duvidosas pela necessidade, porque aparentemente não precisava disso. Vai tirar pessoas de onde moram há anos, há décadas, e até talvez há mais de século, para justamente construir uma ponte. Essa é a parte do progresso que não deveria acontecer, porque é o progresso retrógrado que prejudica a população. E aí veja, a gente fala agora sobre preço no bolso do consumidor.
a guerra no Oriente Médio já está fazendo o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Mas no Recife, ou melhor, no Brasil, oficialmente a gasolina não está mais cara, pelo menos não foi o que a Petrobras falou até o momento. Mas tem posto de gasolina por aí no Recife que já está aumentando o preço da gasolina. Tem posto aí que está chegando a 7,80 o preço do litro da gasolina. O Procon Recife informa que fez essa semana fiscalizações, certo, em postos das zonas norte e sul, e identificou os preços caros, mas os postos de gasolina não souberam dizer a motivação deste aumento. Seria aí então um aumento oportunista? Fica a pergunta no ar. E a Prefeitura do Recife, por meio da Inlurb, reajustou de novo o contrato da coleta de lixo da capital. A informação é do blog do jornalista Manuel Medeiros. De acordo com a publicação, a repactuação financeira com o consórcio Recife Ambiental elevou o valor da tonelada coletada em mais de 17%, dos então 168 para quase R$ 198 por tonelada. Esse aumento específico atinge o lote 2 do serviço, que cobre 70% da cidade. Isso, em termos de ano, os valores podem chegar aí até mais de 300 milhões de reais, certo? E aí veja, o documento que foi assinado em dezembro de 2025 tem aí um valor de 307 milhões de reais gastos com a coleta de lixo no Recife somente no ano passado. Mas preste atenção, o valor que de 2022 para cá representou um aumento enorme. O serviço de limpeza urbana do Recife já ficou 58% mais caro, saindo aí de cerca de 160 milhões para mais de 300 milhões. Coisas que precisam aí ser explicadas por parte da Prefeitura do Recife. CPMI do INSS, que está investigando os desvios dos valores das aposentadorias. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovou ontem a convocação da ex-namorada e do cunhado de Daniel Vorcaro para prestarem depoimento. O relator da CPI Mista, Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, afirmou que a convocação de Marta Greff é necessária porque a modelo manteve um relacionamento com uma pessoa investigada e viveu situações que interessam às apurações da comissão, como conversas sobre encontros do banqueiro Daniel Vorcaro com políticos e autoridades. Atualmente, Marta mora em Miami, nos Estados Unidos. Já Fabiano Zertel, o cunhado de Vorcaro, é empresário e foi preso junto com o dono do Master no começo de março, por tentar obstruir as investigações. Em Brasília, a gente tem aí uma fala do senador Sérgio Moro, coletada pelo nosso correspondente LC Belém nos corredores do Congresso Nacional, onde Moro comemorou a atuação da oposição em convocar Marta Greff e Fabiano Zertel para prestarem depoimento, mas destacou também a atuação dos políticos de esquerda pró-governo para poder tentar blindar estes personagens. Olha, fica muito claro aqui que nós, da oposição, estamos aprovando todos os requerimentos para fazer a investigação o mais completa possível. E a base do governo está blindando todo mundo. Então, até agora teve o Edson Claro, que é uma testemunha importante, que foi ameaçada pelo careca do INSS, ameaçada de receber bala se ele contasse o que ele sabia. Nós tentamos chamá-lo aqui mais uma vez e sempre a base do governo está bloqueando. O Fabiano Zertel foi convocado, que vem aqui e presta esclarecimentos. A gente não tem nada a esconder e temos que ir a fundo nessa história. Agora, o Lula e a base do governo têm que explicar por que eles estão blindando ladrão de aposentado e pensionista do INSS. Se estão blindando é porque estão envolvidos. Importante convocação, importante fala de Sérgio Moro sobre essa questão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma operação de busca e apreensão contra o jornalista Luiz Pablo do Maranhão.
A operação foi para poder coletar informações dos aparelhos de celular e notebook do jornalista. A medida foi cumprida esta semana após o profissional publicar uma série de reportagens sobre um suposto uso irregular de um carro oficial por parte do colega de Moraes, o ministro do STF, Flávio Dino, mais a família em São Luís. A gente tem até um vídeo que teria sido um dos motivos, né, dessa reportagem. Não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas mostra Flávio Dino entrando num carro que parece ser oficial em uma praia maranhense. E na decisão, Alexandre de Moraes afirma que há indícios de que há crime de perseguição e que o jornalista pode ter usado mecanismos estatais para identificar os veículos, o que colocaria em risco a segurança de Flávio Dino. Moraes também citou que o modus operandi seria semelhante ao investigado no inquérito das fake news. Em nota, Luiz Pablo disse que recebeu a decisão com serenidade e reforçou o trabalho que é amparado pela Constituição e sigilo de fonte. O Supremo Tribunal Federal disse que a investigação foi um pedido da Polícia Federal. O gabinete de Flávio Dino e o Tribunal de Justiça do Maranhão disseram que não vão comentar sobre o caso. Mas aí eu chamo para cá a sua atenção, porque preste atenção nas movimentações que estão sendo feitas, na tentativa de cercear a imprensa de fazer o trabalho básico na qual nós profissionais somos formados na faculdade: apurar e investigar fatos, analisar as informações e divulgar para a sociedade. Será que realmente estamos vivendo numa democracia? As associações de mídia, inclusive, emitiram várias notas ontem à noite, considerando, melhor dizendo, a decisão de Alexandre de Moraes como preocupante para a liberdade de imprensa. Se existe dúvida que a decisão de Alexandre de Moraes foi uma censura explícita contra a imprensa brasileira, eu não sei mais o que é ser jornalista nesse país, tá? Bom, e ainda a gente falando sobre essas informações um pouco escusas, né, um pouco estranhas, a gente fala agora do Senado, porque a Polícia Federal flagrou o empresário Breno Chaves Pinto, segundo suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, saindo de uma agência bancária com R$350 mil em espécie. O monitoramento foi revelado pelo jornal O Globo e faz parte de uma investigação sobre fraudes no DENIT do Amapá, estado de Davi Alcolumbre. O flagrante ocorreu em Santana, no Amapá, e agentes seguiram o empresário após alertas do COAF sobre saques que já somam mais de R$3 milhões, sempre em datas próximas a pagamentos de contratos públicos. O que chama atenção é o carro usado no saque, um veículo registrado em nome de uma empresa de primos de Alcolumbre. A defesa do presidente do Senado disse que o carro foi vendido ao suplente, mas a transferência não foi formalizada na época. E as investigações apontam ainda que o superintendente do DENIT pedia ao empresário para que o senador pressionasse o governo pela liberação de verbas. E só trazendo aqui uma informação, que ontem o Jornal do Dia trouxe a informação de que tramitava na Câmara dos Deputados um projeto de lei que determinava o uso de tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres que estivessem descumprindo a medida protetiva. Hoje a gente traz a atualização. Esse projeto foi aprovado e agora o texto segue para o Senado. Só lembrando que o uso de tornozeleira eletrônica, segundo esse projeto, para poder ser utilizado da forma como o PL prevê, prevê também aí um reforço, um aumento aí de 5% para 6% no investimento para o Fundo Nacional de Segurança no que diz respeito à preservação e combate à violência contra a mulher. Uma decisão importante que é tentar aí trazer tecnologias para proteger a mulher, mas ainda precisa muito a ser feito para que as nossas mulheres possam estar devidamente protegidas desses agressores que não deveriam estar à solta por aí. Somente uma última informação: ontem o Partido Progressistas
filiou a deputada estadual Gleide Ângelo ao partido. Gleide Ângelo deixou o PSB, na qual estava afiliada, e se filiou ao PP. Essa manobra, segundo o blog Cenário, é vista nos bastidores como uma manobra conjunta entre Eduardo da Fonte e João Campos, para tentar reforçar a base do prefeito do Recife numa possível disputa ao governo do estado nas eleições desse ano. O que chama a atenção é que Eduardo da Fonte, em fevereiro, no mês passado, emitiu uma nota dizendo que o Progressistas estava firme na base de Raquel Lira. Parece que pouco menos de um mês o jogo virou. E vamos seguir acompanhando, porque os passos da política vão ser determinantes para a disputa eleitoral deste ano nos 5 cargos que vamos eleger: deputados estaduais, federais, senadores, governador ou governadora e presidente da República. E neste domingo vai ter aí a cerimônia do Oscar. Sabe por quê? Porque o filme brasileiro O Agente Secreto, gravado aqui no Recife, vai disputar aí a estatueta de melhor filme internacional e melhor filme, além de outras categorias. Muita gente está apreensiva, mas a gente não pode esquecer também dos problemas cotidianos que temos que resolver aqui no Recife. A torcida para que o Agente Secreto possa vencer o Oscar é sempre bem-vinda, até porque valoriza a cultura, o cinema nacional e, no caso do Recife, também a cultura local, já que retrata o ambiente da cidade do Recife. Mas também não podemos deixar que isso fique em primeiro lugar, ou melhor, fique à frente dos problemas que a gente tem cotidianamente. Fica só uma lembrança para a gente. E essa semana eu acho que a gente conseguiu entregar, né, gente da produção, o Jornal do Dia na semana de estreia, né, com a qualidade, né, eu espero que possa ter atingido a expectativa dos nossos telespectadores. O Jornal do Dia é um telejornal que traz as informações, certo? Para toda a nossa população, toda a nossa audiência aqui nos canais da EM Studios. E em breve vamos passar aí por melhoramentos. Você viu aí que o Jornal do Dia tem aqui um estúdio onde eu posso me movimentar, mas as coisas vão melhorar, tá? Calma, porque o Jornal do Dia só nasceu essa semana. Vai ter muito pela frente para acontecer e eu quero a sua companhia, porque o nosso compromisso é com a informação verdade para você, sempre nas primeiras horas da sua manhã. O Jornal do Dia fica por aqui, volta na semana que vem, novas informações a qualquer momento e logo mais no Girando a Pauta às 5 da tarde aqui nos canais da EM Studios. A você, muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem, se Deus quiser. Um bom dia e um bom fim de semana para você.